casado com a Janice Lane? O Miguel Rodrigues, uruguaio. Ele continua no grupo também. Gerente, A última vez que vi vocês foi lá na app, né? ele está gerenciando uma pousada que ainda não deu. Casar com professor aí. Ai, ai. Vamos começar então, né, gente? Nosso café, entrevista coletiva. E cadê o café? O café tá lá, vocês estão conversando. Tem lá café, fora. tem Meu suco. Deus É um do café céu. sem café. Tá lá depois. Suco, alimentos agroecológicos. Bom, pra gente começar, eu me chamo Ednúbia, Nacho, graças a da comunicação da jornada, e vou fazendo as inscrições aqui, tentar ajudar a conduzir a conversa, né? Então, para começar, a gente combinou do João Pedro, da Direção Nacional da MST, e das séries, Direção Estadual da MST e Nacional também. Vamos fazer uma pequena introdução, para que aí depois vocês já comecem com as perguntas. Aí quando vocês forem falar, se puderem se apresentar, dizer o veículo e mandar bala na pergunta. Vai começar as séries aqui? Boa tarde a todos e todas. Essa é a 17ª Jornada de Agroecologia. A jornada ela é uma atividade que acontece desde o ano de 2002 aqui no Paraná, mas ela tem caráter nacional e internacional. A jornada ela surge pela demanda dos movimentos populares, dos movimentos sociais do campo, de diferentes sujeitos envolvidos com a agricultura familiar, entre eles sindicatos, universidades, organizações da agricultura familiar e os movimentos sociais do campo, que se articularam no sentido de construir um evento que pudesse dialogar sobre o projeto de agricultura que a gente quer construir, nas bases teóricas e também nas bases práticas. Então a jornada tem esse acúmulo de ser uma escola de formação popular, massiva, camponesa, que envolve diferentes sujeitos que dialogam e que constroem a agroecologia e que aponta para a construção de um projeto popular para a agricultura. Só assim? Suco tá uma delícia, viu, Prove? Espero que seja orgânico. Bem, para nós, como MST Nacional, é muito importante essa jornada que, como a Séries disse, já deixou de ser paranaense, é uma jornada nacional de agroecologia, ainda que mantenha o símbolo. E nós sempre fomos muito gratos aos paranaenses, porque eles foram os precursores. A jornada nasceu justamente de uma luta inicial que nós travamos aqui no Paraná contra sementes transgênicas, contra Monsanto, lá em Ponta Grossa. E aí, como parte desse esforço de denunciar Monsanto, que estava fazendo experimentos de milho transgênico lá em Ponta Grossa, nasceu a ideia da jornada de agroecologia que depois foi se multiplicando e se reproduzindo em todos os espaços do Brasil. Então, os paranaenses têm esse mérito de nos terem motivado a todos a fazer a luta pela agroecologia como contraposição ao plano do capital. Bem, e agora essa que estamos realizando agora nesse mês de junho, aqui em Curitiba, e me alegro que os companheiros tenham transferido para Curitiba, porque as outras sempre eram no interior, porque o Brasil vive uma grave crise econômica, social e política. E Curitiba, por incrível que pareça, se transformou o símbolo da opressão. Pelo fato da prisão do nosso companheiro Lula estar aqui em Curitiba e pelo juiz federal Sérgio Moro ser daqui de Curitiba e por ele dar aula nessa faculdade aí, que não merece professores desse tipo. Então, nós também aproveitamos esse evento e a presença de tantos companheiros do interior
para nós manifestar nossa solidariedade ao Lula, para nós manifestar nossa indignação contra o Poder Judiciário, porque nós somos testemunhas de que o companheiro Lula é inocente, não cometeu crime, né? Todos os fatos que se atribuem a ele como crime, o Fernando Henrique cometeu, hoje está na imprensa, que ele recebia verbas sistemáticas da Odebrecht, e claro, não era para ele, era para o partido, era para o instituto dele. Mas isso revela que as dotações empresariais podem ter problema de ética, mas não são crimes. E se é para condenar um crime dessa natureza, que se condene a todos os partidos que praticaram no Brasil. Mas o principal é a população entender que, mesmo que algumas empresas tenham contribuído com o Instituto Lula, que não é o caso da acusação, em nenhuma hipótese foram em circunstâncias em que o Lula recebeu ajuda para garantir favores. Tanto é que os processos que o Moro arrolou o presidente Lula na Lava Jato, todos eles são fatos depois que ele saiu da presidência, né? O que revela que ele já não tinha mais nenhuma ingerência no governo. E, sobretudo, nós queremos manifestar nossa indignação contra o Poder Judiciário, porque nós sabemos que a prisão do Lula não está relacionada a algum crime factual, mas está relacionada ao fato político de que a burguesia, para consolidar o seu golpe e implantar seu plano para os capitalistas na agricultura, na sociedade, eles precisam de mais tempo. E é isso que eles estão fazendo também na agricultura, né? Desmontando a legislação ambiental, desmontando a legislação de agrotóxico, tudo para favorecer a Bayer, a BASF, a Syngenta, as grandes empresas que atuam no agro. Então, a necessidade da prisão do Lula é para criar um problema político que impeça ele ser candidato. Porque eles sabem que o Lula ganha as eleições no primeiro turno e vai ganhar no primeiro turno. Então eles precisam impedir a candidatura Lula. Esse é o objetivo. Ao ponto que o ministro Gilmar Mendes tem insinuado na imprensa de que se o Lula desistir da candidatura, eles liberam ele da prisão. Então o que isso revela? Que o Lula não é mais preso político, o Lula agora é um sequestrado do STF. E o próprio STF tem julgado outros casos menos notórios de prisão de segunda instância e tem dado liberdade. Agora mesmo entrou no STF, eu quero ver como é que eles vão julgar o pedido dos advogados do ex-governador Azeredo, que também está condenado em segunda instância, para que ele seja liberto até que vá até as últimas instâncias. Então nós estamos aqui em solidariedade ao presidente Lula, é por isso que logo mais vamos fazer uma grande marcha daqui dessa praça até a prisão, para irmos lá e desejarmos pelo menos uma boa noite para ele e manifestarmos publicamente a nossa indignação para que o STF crie vergonha e julgue o quanto antes aquele mandato, que eu nem sei o nome direito, que é a ADC lá, que o PCdoB já há mais de 2 meses protocolou no STF, que eles não julgam. Né? E espero que eles façam isso antes de entrar em férias, porque também é a única categoria desse país que tira férias em janeiro, em fevereiro, e agora vão entrar em férias de novo forense no mês de julho. Talvez seja porque eles têm muitos apartamentos e casas, como eles recebem auxílio moradia, né? Então eles têm que usar muitas férias para conhecer todas as casas deles mesmos. Não? Bem, então é por isso que nós estamos aqui. E esperamos que vocês possam também cobrir para noticiar para a sociedade brasileira essa nossa marcha e o ato que faremos lá em frente da Polícia Federal em solidariedade ao Lula. Pela transmissão precisa, né? Então, as perguntas também é melhor que sejam feitas aqui.
Aqui 54 na página do MST. As perguntas podem ser feitas então pelo microfone também para que as pessoas possam ouvir. Quem quer começar, gente? Venha, Denise. Eu trabalho para a Rádio Band News e queria aproveitar um gancho aqui, Sérgio, que você mencionou essa luta contra os transgênicos, né? Um momento emblemático que foi o combate aos experimentos da Monsanto, e que você avaliasse nesses anos todos, aí 17 anos de jornada, como que a agroecologia tem conseguido se opor a esse modelo do agronegócio e também como que os assentamentos fazem parte desse novo modelo de produção, como é que conseguem incentivar o modelo agroecológico na produção agrícola do Estado e do país, né? Vou responder só um pedaço e outro pedaço a Séries, que tem mais moral para responder. Nesses anos todos, eu acho que o grande mérito que os movimentos camponeses tiveram, não só o MST, todo mundo, os agricultores familiares, a CPT, as igrejas, eu acho que a grande vitória que nós tivemos é que nós criamos uma consciência na população que esses produtos que as multinacionais nos empurram no supermercado estão contaminados com venenos e eles causam graves problemas de saúde. Isso levou, inclusive, ao Instituto Nacional do Câncer a desenvolver várias pesquisas que acabaram comprovando que a incidência cada vez maior do câncer na população brasileira e em pessoas com idade menor, que já está afetando crianças, jovens, adolescentes, se deve à disseminação de alimentos contaminados com agrotóxicos. Que quando as pessoas se alimentam de forma permanente durante muitos anos, esses agrotóxicos vão atuando sobre o sistema neurológico, né, e vão destruindo as células do organismo. Essas mesmas pesquisas do Instituto do Câncer comprovaram cientificamente a relação do mal de Parkinson com o uso de agrotóxico, por exemplo. Então, todos esses fatos, eu acho que eles são decorrentes dessa conscientização maior. E agradecemos também a vocês, todos os jornalistas, que também têm pautado. Então, a pauta que antes parecia de bicho grilo, como a gente dizia, pessoal que se preocupava só com borboleta, como eles acusavam, agora a pauta da agroecologia, do alimento saudável, passou a ter um interesse em todos os meios de comunicação. Até porque o câncer, ele é democrático. Então nós sabemos que teve câncer na família Marinho, né? Nós sabemos que teve câncer. Nós tínhamos um inimigo nosso do MST, o Mero Pereira, deputado federal pelo PPS do Mato Grosso. Ele passou todos os 4 anos do mandato dele falando mal do MST e defendendo os agrotóxicos, defendendo as empresas. E nós quietos, né? Porque ele é deputado federal, fala todos os dias na tribuna. Nessa última legislação, ele não foi reeleito, porque ele morreu de câncer de estômago. Então, Deus protege os seus e o diabo leva os seus. Estou dizendo isso como ilustração, que o câncer é democrático. E, portanto, nem os poderosos se livram. E isso levou também, eu acho, a que muitas personalidades da nossa sociedade, artistas, músicos, tenham abraçado essa causa, porque se deram conta. Então, quero fazer uma homenagem especial aqui a uma paranaense, que é a Letícia Sabatella, que desde muito cedo tem nos ajudado na difusão dessa defesa da agroecologia, assim como o colega dela, o Marcos Palmeiras, tem sido um grande defensor, né? Na gastronomia, são cada vez mais as vozes de chefes famosos que vieram em defesa da agroecologia. Então, eu acho que o valor maior é isso, que nós ajudamos a criar uma consciência na sociedade
E isso tem um efeito automático que, do ponto de vista econômico e mesmo dos supermercados, o consumo de produtos orgânicos agroecológicos tem crescido 10% ao ano. Ou seja, a população está querendo cada vez mais. Também para compartilhar para vocês da minha terra lá, Rio Grande do Sul, nós temos as nossas feiras agroecológicas que já tem um público cativo. Porém, no ano passado, um grande supermercado que está instalado no shopping mais luxento lá de Porto Alegre, que é o Shopping Praia de Belas, a direção do shopping veio nos procurar e diz, olha, nós somos muito cobrados porque o supermercado daqui só tem produto contaminado, então vocês não querem vir como MST, botar uma banquinha aqui 2 vezes por semana? E nós aceitamos de bom grado, ainda que seja num shopping de classe média alta, que não é a nossa prioridade. A nossa prioridade é produzir alimentos orgânicos para o povão. Né? Mas nós vimos naquilo um gesto de consciência que pode levar a conscientizar outras pessoas. E as banquinhas nossas de agroecologia lá dos assentamentos no shopping está sendo um sucesso. Eles sempre terminam a venda antes do horário previsto. Bem, estou aproveitando o teu gancho, porque a pergunta foi boa, para falar de vários temas. Né? O lado ruim desse processo de conscientização é que com o golpe, daí tem tudo a ver a política com as nossas feiras, com o golpe que foi dado, as grandes empresas transnacionais é que estão mandando na legislação e nos deputados. Então, houve um retrocesso desde o golpe de abril de 16 para cá, houve um retrocesso muito grande na contramão da história. Eles estão tentando liberar os agrotóxicos, liberar os transgênicos, né? Aproveitando essa hegemonia que os ruralistas, né, têm no Congresso. Então eles, mancomunados e financiados por essas empresas transnacionais, estão acelerando para, digamos, fazer tábula rasa e fazer todas as mudanças que nós esperamos a partir de janeiro reverter de novo. Que a sociedade brasileira, eu tenho certeza, se tivesse conhecimento, não aceitaria. Então, enquanto aqui no Brasil eles estão liberando maior uso de agrotóxico, estão querendo impedir que a Anvisa faça os testes de toxicologia dos venenos, na Europa, para nossa sorte, a humanidade caminha no lado certo. Então, a comunidade europeia já definiu que estabeleceu um prazo que em 7 anos vai ser eliminado o uso de glifosato em todo o território europeu, que o glifosato é a matéria-prima básica de todos os venenos, que depois viram herbicida, fungicida, né? Então isso é uma vitória muito importante. Alguns países como a Holanda, Dinamarca, que têm sistemas de biodiversidade mais frágeis, chamados Países Baixos, eles já, pelo seu parlamento nacional, proibiram o uso do glifosato. Então eu acho que isso vai ser uma tendência. Assim como a Europa, que poucas pessoas no Brasil sabem, proibiu já há anos a pulverização aérea de veneno. Que aqui no Brasil, eles aplicam veneno onde quer e contamina os rios. Já teve casos de aldeias indígenas bombardeadas com veneno. Nós tivemos um acampamento no Pará, bombardeado por veneno com aviação agrícola. E teve aquele caso famoso que até o Jornal Nacional não pôde esconder, que foi uma escola, né, no interior de Goiás, em Rio Verde, que os aviões passaram por cima da escola, jogando veneno. Uma escola que tinha mais de 200 crianças estudando. E metade delas teve que ser internada. E algumas delas até hoje, segundo os pais, estão sofrendo sequelas. E agora eu vou passar para a Séries para ela falar o que estamos fazendo nos assentamentos, né, na hora de produzir. Sim,
Acho que como o João Pedro falou, sem dúvida essa pauta da alimentação saudável e da consciência que a sociedade como um todo vem tendo em relação ao uso dos agrotóxicos e as consequências dessa agricultura hegemônica, esse modelo hegemônico de agricultura que é o agronegócio, a sociedade tem cada vez mais se dado conta disso. Então essa sensibilização tem levado esse debate da alimentação saudável, da agroecologia, cada vez mais para o público urbano também. Ela deixa de ser um debate só dos movimentos sociais, que já, como eu disse no início, há mais de 20 anos, né, porque as jornadas iniciaram há 17 anos atrás, mas o debate da agroecologia dentro do campo popular da agricultura, ele já é bastante antigo. Então a gente vem percebendo que esse debate ele vem se encontrando com uma necessidade real da população, que é perceber as consequências dos agrotóxicos. Vale lembrar que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Hoje, 20% do consumo mundial de agrotóxicos é o Brasil quem consome. Então, esse modelo insustentável de agricultura ele está cada dia mais em evidência de que é necessário construir um outro modelo de agricultura. E para isso, essa pauta da agroecologia ela vem se tornando cada dia mais necessária para a sociedade brasileira como um todo. Entendendo isso, nós do MST e os movimentos populares do campo, a gente vem intencionalizando muito a produção de alimentos saudáveis e o desenvolvimento da agroecologia nos nossos assentamentos. Intencionalizando no sentido da formação técnica, ideológica, porque obviamente a agroecologia ela tem uma perspectiva de classe, uma perspectiva de projeto, a gente está olhando desde o ponto de vista da classe trabalhadora, mas só uma definição ideológica pela agroecologia não resolve. Então a gente tem investido muito na formação técnica e tecnológica, no desenvolvimento tecnológico de possibilidades para a produção agroecológica, e no desenvolvimento também da nossa capacidade de agregar valor na nossa produção e da nossa capacidade de aumentar a nossa produtividade. Gostaria de destacar, por exemplo, que os assentamentos do MST, as cooperativas da reforma agrária no Rio Grande do Sul, são os maiores produtores de arroz agroecológico da América Latina. Então, vale dizer, por exemplo, que nessa última safra, mais de 24 mil toneladas de arroz agroecológico foram produzidos em assentamentos do MST. Esse é um exemplo de vários outros exemplos que a gente poderá ver aqui na própria feira, onde a gente vai perceber que a gente tem conseguido dar conta muito mais de discursar sobre a agroecologia, de produzir também alimentos agroecológicos nessa perspectiva. Aqui na Feira da Jornada, por exemplo, já tem uma estimativa de que a gente tem comercializado aqui nesses 4 dias ao redor de 30 toneladas de alimentos. Boa parte deles já em processo de conversão ou certificados. Então, essa intencionalidade de a gente fazer a formação política, ideológica e a formação técnica na perspectiva de aumentar a nossa capacidade produtiva e de comercialização, ela é fundamental. Porque não basta simplesmente a sociedade estar sensibilizada de que é necessário a gente comer menos veneno e se alimentar melhor. Mas é necessário a gente entender que para que a gente consiga comer menos veneno e se alimentar melhor com um produto de qualidade a preço acessível, outros fatores são determinantes. Como, por exemplo, a gente democratizar o acesso à terra e aos bens naturais, como a gente, por exemplo, ter educação do campo e de qualidade para que as comunidades rurais possam desenvolver cada vez mais o nível de conhecimento e de tecnologia nessas áreas, como a gente ter políticas públicas que estimulem a agroindustrialização, a agregação de valor dos nossos produtos, que estimulem o investimento na produção agrícola. Então, é necessário a gente pensar um conjunto de políticas, um conjunto de iniciativas que se complementem ao debate da alimentação saudável. Boa tarde, Stedley. Boa tarde, Séries. Meu nome é Júlio, sou do portal oponem.net. Em cima de algumas questões que vocês pontuaram, primeiramente queria perguntar para o Stedley. Você falou que, de repente, a partir de janeiro a gente pode retroceder alguns pontos, né? Mas e até lá, Stedley? Porque a questão do PL já está no Congresso, né, de flexibilizar a questão dos agrotóxicos. O que fazia até janeiro para que esse projeto lá no Congresso não avance do jeito que está avançando, né? Avançando a passos largos no Congresso, essa questão da flexibilização do veneno. Eu acho que isso é um ponto da gente colocar.
também citar que o Paraná, especialmente a região oeste do estado, é a que mais consome agrotóxicos no país, né? Principalmente a região de Cascavel ali. E aí perguntando também para séries nessa questão de conscientização e de um projeto de classe. Do outro lado também tem a perspectiva de classe de entidades, que, por exemplo, no Paraná a gente tem a experiência do agrinho, que é uma aberração que está circulando nas escolas estaduais, circulando nas escolas municipais, que em algumas cidades o pessoal está tentando barrar. Cascavel é uma das cidades que conseguiu barrar o agrinho, por meio, inclusive, da Câmara. Como fazer essa disputa também, que é uma disputa ideológica, junto com a questão de que a FAEP está dentro das escolas, dizendo dizendo para a criançada que agrotóxico é legal. Como fazer, né? Essa luta também que passa pela questão que vocês fazem muito, que é a educação do campo, né? Mas como fazer essa luta dentro desses espaços institucionais. E para o STED especificamente, até janeiro, como fazer essas mobilizações para que esse PL não avance ainda mais no Congresso. Você tem toda a razão. Nós estamos correndo contra o tempo, né? Mas eles também acho que perceberam que não podem ir com muita sede ao pote. Por exemplo, esse PL aí do agrotóxico, que eles achavam que ia passar de roldão, já tiveram que recuar um pouco. Em algumas semanas nós coletamos mais de 500 mil assinaturas. A Bela Gil se envolveu, Gilberto Gil, Caetano Veloso, várias personalidades, as igrejas. E, ao mesmo tempo, nós estamos estimulando aqui esse debate aflora na sociedade, porque eles querem fazer na surdina, né? Então, nós temos conseguido, a Fiocruz tem se manifestado publicamente e mandou um documento científico para os deputados. Isso acho que ajuda. A própria Anvisa, que estava sendo escanteada, o corpo técnico reagiu. E nós conseguimos montar uma comissão do agrotóxico lá, que é presidida, acho que pelo deputado Tato, lá de São Paulo, que tem origem camponesa também. E para nós tentar criar um debate mais prolongado no Congresso e ganhar tempo, né? Torcendo que agora, de julho em diante, não vai dar mais coro antes das eleições. E com a provável vitória do Lula, isso altera a correlação de forças e eles não poderiam a toque de caixa. Além do que, passado na Câmara, teria que passar pelo Senado, onde a correlação de forças para nós é melhor. Aí tem uma consciência, eu acho, de muitos senadores. E também nós vamos acionar a Procuradoria-Geral da República, que lá tem uma área de meio ambiente, tem uma procuradora progressista, e ela está disposta a abrir processos, né, para barrar essa avalanche que os deputados, se achando, querem mudar de uma hora para outra. De maneiras que eu não sou tão pessimista. Eu acho que, claro, a correlação de forças favorece ainda eles, mas eu acho que eles não vão conseguir passar assim da maneira que eles imaginavam. É importante a gente perceber que nesse momento de acirramento da luta de classes, fica mais claro a gente perceber quem são os nossos inimigos e onde eles estão. Então, no campo eles se manifestam de um jeito, mas na cidade eles também estão presentes, dentro das universidades eles estão presentes, nas escolas, no parlamento. E nesse período de acirramento da luta de classes, isso está cada dia mais claro. Esse exemplo que o Júlio coloca, por exemplo, do agrinho é isso, né? É uma imposição da bancada ruralista, articulada pela FAEP, de querer doutrinar as nossas crianças, querer impor a visão do agronegócio desde o ensino fundamental. E lutar contra isso, e já fizemos lutas contundentes contra isso, como o ato durante o ENER em Cascavel, onde foi queimado vários exemplares do agrinho, dizendo que a gente não aceita esse tipo de imposição, são importantes. Gostaria de citar um outro exemplo, que é o da Klabin, na região aqui do norte pioneiro, centro-sul aqui do Paraná, a região de Telêmaco Borba, Ortigueira, Embaú.
uma empresa fortíssima do campo da plantação aí do Deserto Verde, que também vem impondo programas de educação ambiental nas escolas. Então, esse tipo de disputa o nosso inimigo faz, e esse tipo de disputa a gente tem que desconstruir também e fazer. É verdade que a gente vive um momento de uma correlação de forças desfavorável, mas existem dois projetos que estão atuando. Ainda que um esteja sobressaindo sobre o outro, ainda que um projeto tenha mais força do que o outro, o nosso projeto da agricultura familiar, da agricultura camponesa de resistência, ele existe e tem base material para se contrapor ao projeto do agronegócio. E o nosso maior contraponto é a nossa capacidade de demonstrar na prática que esse modelo do agronegócio ele é insustentável, não só para os seres humanos, mas para as demais formas de vida. Ele é um modelo que não se sustenta porque ele é altamente subsidiado, porque ele é altamente destruidor e porque ele não é capaz de gerar segurança para a nossa nação como um todo. A gente pode dar um exemplo, por exemplo, durante agora esse lockout que a gente vivenciou nas semanas passadas dos caminhoneiros, quantos milhares de animais morreram por falta de alimento. Então você imagina o que é um frango na área rural morrendo por falta de comida, porque naquela área rural não se produz alimento, porque ele depende de um alimento que vem de fora, que nem alimento não é, que na verdade é uma ração aí manipulada aí pela indústria. Então essa insustentabilidade desse modelo que ficou muito bem demarcada agora, né, nas semanas que se passaram, é o que a gente também tem que denunciar. O agronegócio ele não dá conta de sustentar a agricultura no Brasil, não dá conta de alimentar o povo brasileiro com segurança e muito menos com soberania, e por isso é importante a gente denunciar em todos os campos. Eles atuam no campo ideológico e a gente tem que ter capacidade também de ter ferramentas ideológicas para poder contrapor essa atuação. Eles atuam no campo da educação e nós temos que disputar esses espaços também. Por exemplo, aqui essa é fundamental a parceria que a gente tem na realização da 17ª jornada com a Universidade Federal do Paraná e com a Universidade Tecnológica Federal. Porque as universidades também são espaço de disputa. A gente precisa estar dentro das universidades com pesquisadores, com estudantes que também apontem para um projeto popular. Esse não deve ser um debate só do campo e para o campo popular. Senão é um debate que toda a sociedade tem que se apropriar dele para ajudar a fazer a disputa, porque esse projeto não é só para o campo, esse projeto é para o campo e para a cidade. Tudo bom? Meu nome é Eric. Tá funcionando? Então, meu nome é Eric Ricardo Pereira, né? Eu sou terapeuta natural e eu estava fazendo uns estudos de fora para poder ver qual seria o melhor encaixe a respeito da geografia mesmo, né? Ou seja, tá tratando da Terra de uma forma bem mais anterior para poder entender hoje o que seria um debate assim acessível até, né? Então, a ideia sobre fazer o terreno brasileiro ter ruas, ter o caminho para poder trabalhar, isso dá a quem tem um interesse na terra de poder trabalhar de uma forma coerente, né? Então, fazer com que o povo brasileiro tenha a ideia sobre o quanto que seria você fazer ao seu aspecto familiar uma renda, não só para o povo brasileiro em si, mas para cada um integrante da sua família, trabalhar a terra, então, fazendo com que eles vejam a simplicidade não de uma forma não acessível, mas sim de prazerosa poder trazer um novo fruto ao país dessa forma. Eu acredito que seria uma boa vista, né? Ok? Obrigado. A gente vai passar já para a Paula. Boa tarde, sou Paula, jornalista do site independente Terra Sem Males, tá? E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre esse período pós-golpe, como que está o acirramento da violência no campo e também o acirramento da criminalização de movimentos sociais como o MST, que está aí na produção agroecológica e de alimento, ganhando essa narrativa com a sociedade, mas, por outro lado, as famílias ainda são criminalizadas aí quando... enfim, nos seus locais de produção de alimentos. Obrigada.
Eu acho que os movimentos populares e às vezes a própria imprensa, os teus colegas, usam de uma maneira muito genérica essa história da criminalização do campo. Que é importante nós entendermos mais as suas características específicas, para também não cair na paranoia de que agora estão matando todo mundo. O que nós percebemos é que, fruto dessa hegemonia dos capitalistas na agricultura, evidentemente, eles se sentem com mais força para fazer o que querem. E o fazer o que querem traz, então, diversas consequências para quem vive no campo. Uma delas, que quase a imprensa não fala, foi as consequências da reforma trabalhista sobre os assalariados do campo. A reforma trabalhista praticamente tirou os direitos do assalariado do campo e transforma eles quase que um neo-escravo, porque permite, inclusive, que os fazendeiros contratem apenas por tarefa ou por dia de trabalho. Portanto, até 3 meses eles não precisam assinar carteira, não precisam ter nenhum contrato de vínculo trabalhista e permite, inclusive, que paguem parte do salário em comida e desconte do aluguel da casa para quem mora na fazenda. Bom, então isso é voltar às condições de trabalho da escravidão. E isso pega milhares, milhões de trabalhadores, que é uma tremenda violência, porque degrada as formas de trabalho e diminui muito a renda. Um segundo aspecto é, com essa hegemonia que eles têm no Congresso e no governo federal, eles suspenderam toda a legalização das áreas quilombolas e das áreas indígenas. Então isso também coloca milhões de brasileiros quilombolas ou dos povos indígenas em situação de segurança. Porque ao não ter suas áreas legalizadas, embora eles vivem lá toda a vida, isso permite que os vizinhos fazendeiros se sintam com mais poder de tentar invadi-las, né? Ou anular processos de legalização que já estavam em curso. Então nós notamos em todo o país uma pressão política contra áreas de quilombolas e de povos indígenas. E depois nós notamos um aumento da violência física contra populações rurais na região de fronteira agrícola, né? Então toda aquela área de expansão da soja no Mato Grosso, na Rondônia, no Pará, onde a soja vai subindo sobre a floresta e vai se encontrando com comunidades de poceiros que já vivem nas áreas e vivem de outras formas, nessas regiões é que tem se situado os conflitos armados e que então a fazendeirada, com essa correlação de forças favorável a eles, tem se utilizado, voltou a se utilizar da pistolagem, né? Para praticar massacres, ou mesmo contratando a polícia militar. E é por isso que nessa região, então, aconteceu aqueles 3 massacres depois do golpe. Então esses três aspectos é que eu acho que caracterizaram de uma forma mais específica no que aumentou a criminalização do campo, para também nós não caímos na paranoia de que agora todo mundo está sendo perseguido, não? E o que nós temos defendido é que só a organização popular, a organização de massas, é que protege a população desse tipo de agressão que os capitalistas, os fazendeiros tentam impor, não? E claro,
Essa semana mesmo a CPT divulgou os dados de conflitos no campo e o número de assassinatos, que por conta dessa conjuntura dobrou. Então, para vocês terem uma ideia, na época da UDR, década de 80, quando a UDR apelou para pistolagem, fazia leilões, inclusive para comprar armas e nos atacar, a média de assassinatos no campo era 100 pessoas, mais ou menos, por ano. Depois, no período Lula e Dilma, que mudou a conjuntura, nós baixamos aí a um padrão de 30, 28 assassinatos no campo por ano. Agora, depois do golpe, voltou a aumentar e nós voltamos a um patamar de 60, 70 assassinatos por ano nesses últimos 2 anos do golpe. Né? Então, infelizmente, a violência física voltou a crescer, né? O que é lamentável. E isso é resultado dessa correlação de forças que os golpistas nos impuseram na agricultura. E que, infelizmente, não é um mérito só do campo, né? É notável, a gente percebe que a violência, esse sentimento de ódio, de intolerância, e ele cresceu não só no campo, mas também na cidade. E isso é fruto desse processo de falta de democracia que a gente tem vivido. Então, uma das consequências do golpe é isso, a intolerância, o sentimento de insegurança, o sentimento de medo e a violência, ela tem crescido, especialmente para as comunidades mais vulneráveis, que aí sim são as populações tradicionais, quem está no campo, quem está na cidade, os negros, os jovens, as mulheres. Os dados têm mostrado cada vez mais que a violência ela tem crescido de maneira expressiva aí nesse período pós-golpe. Agora também a gente, se olhar para a violência, não só como essa violência direta, física, mas se a gente entender, por exemplo, outros tipos de violência, a gente pode falar, por exemplo, nos cortes de verbas que aconteceram desde do início desse processo do golpe. Então, por exemplo, leis como a lei da antirreforma agrária, que foi aprovada pelo governo golpista, que regulariza, inclusive, a grilagem de terras na Amazônia Legal, que impacta diretamente sobre a criação de novos assentamentos, que estimula a desestruturação dos assentamentos que a gente já tem existente. Isso é uma violência contundente contra a população do campo e contra a população dos territórios tradicionais que ocupam o território do nosso país. Fechar um posto do SUS lá no interior. Exatamente. Fazer 50 quilômetros para... Acabar com as políticas e o recurso para a saúde, para a educação. Isso é uma violência para as nossas comunidades que a gente tem sentido no dia a dia. As políticas, por exemplo, as políticas de comercialização, como o PAA e o PENAI. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, a gente pode dizer que acabou, porque de fato ele acabou. Não existe mais verbo para comercialização e para venda da produção da agricultura familiar. O Programa Nacional da Educação na Reforma Agrária também. Foi cortado o recurso. Então, a gente hoje vive um momento de ataque às políticas para a agricultura familiar que necessariamente impactam e são violentas contra as populações que estão vivendo nesses locais. Então, agora a gente vai encerrar a coletiva com a pergunta do companheiro aqui da Telesur. Se alguém mais quiser perguntar, daí já em seguida... Sou Nacho Lemos da Telesur. Queria perguntar se vocês têm feito uma avaliação da greve dos caminhoneiros, qual é a relação com o agronegócio. Sabemos que o Blairo Maggi, por exemplo, tem um grande papel na logística aqui no Brasil para sacar tirar a soja do Brasil. Qual é a sua avaliação? E também, a partir da greve dos caminhoneiros, se viu claramente que há 2 setores da população que estão pedindo a saída do Temer, uns que pedem intervenção militar, outros que pedem a liberdade do Lula, que pedem eleições democráticas. Queria saber como você vê esses 2 processos, se tem algo a ver com os pedidos de reforma política de um plebiscito popular que já tinha incentivado faz alguns anos, que o Congresso barrou. Se você vê alguma relação com isso também. Relacionado ou não? René Russo, da Carta Capital. Eu queria fazer um gancho. Nós passamos aí, vivemos uma crise política, econômica, social sem precedentes.
Eu queria também fazer uma analogia com essa questão da greve dos caminhoneiros. Temos aí 15 milhões de desempregados. A questão da política de preços de combustíveis. A Petrobras, a preço de mercado, perdeu 120 bilhões com essa brincadeira. Entramos numa crise cambial violenta. Ontem o dólar chega a quase R$4, o que é gravíssimo para a economia do país. E a minha pergunta ao Stedley é o seguinte: nós nos aguentamos até outubro? Nesses 4 meses, o que acontece com esse país? Bom, já surgiram muitos posicionamentos sobre a greve dos caminhoneiros. E eu acho que foi uma greve muito didática e pedagógica, porque ela ajudou a sociedade a compreender a natureza de vários problemas que nós estamos falando, como você mesmo citou. Muita gente da esquerda ficou com o pé atrás, só porque a esquerda não estava no meio dos caminhoneiros. Mas o problema não era se perguntar quem dirigia a greve. O problema era entender por que eles estão em greve e a favor de que eles estão lutando. E nós, do MST, desde o primeiro momento, apoiamos a greve dos caminhoneiros, porque a plataforma deles era reduzir o preço dos combustíveis, óleo diesel, gasolina e gás. O gás, em particular, afeta toda a população pobre, né? A greve, por todas as informações que nós temos, sobretudo por ela ter começado no Sul, ela começou com os caminhoneiros autônomos, não foi blackout das empresas. As empresas entraram depois quando o fato já estava consumado. Até porque tem 2 milhões de caminhoneiros no Brasil e não há sindicato nem empresa que controle o que tem hegemonia sobre uma população tão grande, né? A greve, na nossa opinião, ajudou a esclarecer o que estava acontecendo com a verdadeira política da Petrobras, ou seja, por que o óleo diesel subia. E teve uma vitória contundente, além de um pequeno desconto no óleo diesel, que é insignificante, e por isso eles estão ameaçando voltar. Mas eu acho que a grande vitória da greve foi ter derrubado o Pedro Parente. Que o Pedro Parente tem uma folha corrida a serviço do capital financeiro, abro parênteses, judaico, e das multinacionais, que vem lá desde o governo Fernando Henrique Sarney. Não? Nós lá do Rio Grande conhecemos bem ele, porque o Banco Safra, todo mundo sabe que é capital financeiro judaico, dono da Ambev, era o principal credor da RBS, e o Banco Safra botou ele lá como interventor na RBS para botar ordem na empresa, e ele botou, e milagrosamente conseguiu a anulação de uma dívida que a RBS tinha de 300 milhões com o fisco, que até hoje ninguém explicou como eles conseguiram, que inclusive virou ponto de uma CPI. Daí o Pedro Parente sai de lá, vai para a Bung, para resolver o mesmo problema. Uma dívida de 1 bilhão que a Bung tinha com o fisco. E também a Bung sai dessa dívida e ninguém explica como que se conseguiu. Não? De maneiras que, independente da cabeça ideológica de cada caminhoneiro, que cada um tem o direito de pensar como quer, mas eles prestaram um grande serviço para o Brasil ao exporem a política vende-pátria da Petrobras e conseguirem ter derrubado o Pedro Parente. É claro, setores da direita, como você disse, Ládio, quando a greve foi um sucesso no sentido de paralisar a economia, setores do Bolsonaro, nós identificamos que foram eles que se infiltravam no meio dos caminhões, levavam a bandeira do Brasil e pediam intervenção militar já. Porém, essa bandeira da intervenção militar não era dos caminhoneiros, era dos Bolsonaro infiltrados, porque os Bolsonaro eles têm uma rede em todo o país, que é o que faz propaganda para o Bolsonaro e que cria essa falsa ilusão que o Bolsonaro tem maioria na sociedade, que é ridículo, porque o Bolsonaro, a base social eleitoral do Bolsonaro hoje é a maçonaria e os soldados da PM. E maçom e soldado da PM tem em todo o país. Então eles baixaram a ordem e esses setores começaram a se filtrar nos caminhoneiros e levantar essas bandeiras. Porém, nada como a dialética. Logo, foi denunciado aos caminhoneiros que aquele Bolsonaro, ou aquela intervenção militar que
aparecia na imprensa era contraditória com o projeto de lei que está lá na Câmara, de autoria do Bolsonaro, que determina prisão para todo aquele que interrompeu uma via pública. Então, pelo projeto de lei do Bolsonaro, todos os 2 milhões de caminhoneiros deveriam ser presos, né, pela vontade política dele. Por isso que o Bolsonaro ficou quieto, não pôde aparecer na imprensa, porque ele sabia do projeto dele, que ele fez contra a esquerda, mas que agora estava afetando quem que ele... Bom, por último, da crise política, eu concordo contigo. Há um agravamento da crise política. Eu acho que num primeiro momento está afetando o governo Temer. Ele não tem coragem de renunciar porque vai para a cadeia, perde os direitos que o próprio Fachin agora garantiu a ele por ser presidente da República, não pode ter o telefone vigiado. Mas quando foi a Dilma e o Lula, eles fizeram, né? Então agora não pode, mas antes podia. Então, o Temer não tem base mais política nenhuma, nem no Congresso. Mesmo no Senado, os senadores procuram se afastar dele. Mas, ao mesmo tempo, ficou uma situação difícil, porque quem colocar no lugar do Temer, mesmo que as forças direitistas do Congresso, né, fizessem um movimento para destituí-lo, vai botar Carmen Lúcia, que tem pouca diferença, seria um Temer de saia? Não? Então, realmente, há uma crise política insustentável, porque também não há saídas à vista. E não há saídas à vista. E ele é a porta da saída da crise. Ele não é a saída, ele é a porta da saída. Porque uma vitória eleitoral do Lula em outubro poria mais panos quentes nessa situação de crise e abriria um processo de debate na sociedade brasileira impressionante para nós, num primeiro momento, como o Lula se comprometeu, convocar um plebiscito popular revogatório de todas aquelas medidas do Temer, seja a reforma trabalhista, seja a PEC que limitou os gastos públicos, seja o fechamento do MDA ou as outras políticas que nos beneficiavam. Então tem esse compromisso do Lula de convocar um plebiscito popular. Imagine a população durante 2, 3 meses só discutir isso. Isso daria um nível de politização e de participação popular impressionante. E algumas medidas, eu acho, ao longo do governo Lula, terão que vir por a convocação de uma Assembleia Constituinte. Tá? Que aí vai demorar um pouquinho mais tempo. Mas, digamos, a eleição dele, pelo menos vai impor a revogação daquelas medidas antipopulares do Temer e os golpistas, vai impor algumas reformas mais urgentes, tipo a reforma tributária. É incrível nesse país. Só tem 3 países no mundo que os capitalistas não pagam imposto de renda sobre royalties e dividendos. Uma ilha lá no Pacífico, não sei mais aonde, e o Brasil. Não? Ou seja, não há paraíso fiscal maior para a burguesia do mundo do que o Brasil. Porque aqui o cara pode ganhar quanto quiser de dividendos das empresas e não paga nenhum imposto. Por isso que o Pedro Parente era incensado pela burguesia, que hoje já 50% das ações da Petrobras são de propriedade de acionistas privados, sendo que a maioria mora nos Estados Unidos, porque o Fernando Henrique vendeu as ações na Bolsa de Nova York. E esses acionistas que moram no exterior não pagam nada de imposto de renda sobre os lucros que eles obtêm do nosso petróleo. Então, é óbvio que qualquer governo, não precisa ser de esquerda, terá que fazer uma reforma tributária nesse país para reconsertar, né, as finanças públicas. Assim como qualquer governo, não precisa ser de esquerda, vai ter que limitar o capital financeiro. Como o próprio Stiglitz, Prêmio Nobel da Economia, defendeu há 2 anos lá em Davos. Se vocês querem solucionar a crise do capitalismo, estatize os bancos. É claro que eles não vão cortar a própria perna. Então, por isso que a crise continua. Então, eu acho que nós vamos viver esses tempos de instabilidade política e a única solução é garantirmos eleições democráticas, ou seja, que todos os candidatos participem, com a participação do Lula em outubro desse ano. E até lá, nós, os movimentos sociais, temos que intensificar as mobilizações.
fazer greve, marchas, mobilizações, para justamente denunciar isso aí e garantir o direito do Lula ser candidato. Porque uma eleição nesse país sem o Lula é fraude. Ou seja, o povo trabalhador não pode apresentar candidato. Então quem que pode apresentar? Ah, só se for de direita ou de centro? Não? Então, que tem condições de derrotar a burguesia. Então é nisso que nós estamos metidos e nós vamos, daqui para outubro, vamos intensificar a mobilização popular. Não vai falar agora? O que vocês acham, gente? Que agora tem um programa que vai ser feito em seguida, e aí acho que tem